Bom dia, meus queridos alunos. Sou o professor Biratã. Hoje a gente está aqui para gravar nossa aula do 7º ano, referente aí ao nosso volume 1, capítulo 3, e as páginas 46 e 49 do livro didático de vocês. Vamos estar falando aí de expansão marítima inglesa, francesa e holandesa, e tem lá um exercício para vocês fazerem, página 48, 47, 48 e 49 do livro didático de vocês. Analisando aí o contexto dos fatos, assim que a Inglaterra, França e Holanda resolveram seus problemas internos, né, eles tinham lá suas questões internas. Inglaterra e França estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos, a gente falou sobre isso aí em outras aulas, e a Holanda estava aí sob o domínio espanhol. Essas nações, depois que resolveram aí os seus problemas, se opuseram ao Tratado de Tordesilhas, né, o tratado lá que dividiu o Novo Mundo, as novas terras descobertas, entre Portugal e Espanha. Então isso aí gerou essa polêmica entre outras nações. Francisco I, rei da França, teria declarado, ironicamente, que queria conhecer aí qual era a cláusula do testamento de Adão, né? Adão lá, o primeiro homem criado lá por Deus segundo a crença, né, cristã, que havia legado aí, deixado aí a metade do mundo e dividido entre Portugal e Espanha, uma metade para a Espanha e outra metade para Portugal. Então lá o rei Francisco, rei de França, ele vai questionar aí o Tratado de Tordesilhas. Falando aí sobre as viagens inglesas, a Inglaterra se especializou aí na atividade de pirataria, comentamos aí também nas nossas aulas sobre isso, a pirataria, principalmente contra navios espanhóis. Essas atividades foram legitimadas pelo Estado, havia lá o aval legítimo aí do Estado, né, a legalidade, pois se tornou lucrativo, se tornou uma atividade lucrativa. Um grande corsário dessa época foi o Drake, que iniciou sua carreira em 1577, comandando aí uma frota de 5 embarcações, a fim de encontrar rotas comerciais, visando aí o lucro no comércio para a Inglaterra e atacar aí, por consequência, os navios de Portugal e Espanha, né? Anos antes, lá em 1497, o italiano Giovanni Caboto, a serviço aí dos ingleses, um navegador a serviço dos ingleses, sendo pago aí para isso, para desenvolver essa tarefa, chegou aí na América do Norte, onde hoje é o território do Canadá. Então esse foi aí o desbravador que chegou lá a serviço dos ingleses no Canadá. Giovanni Caboto, tem aqui uma homenagem a ele, né, lá no território hoje do Canadá, na Baía de Boa Vista, lá no Canadá, tem essa estátua então para homenagear esse grande navegador. Falando aqui das viagens francesas, assim como os ingleses, os franceses se especializaram também na pirataria, né, saquear navios de outras nações, extrair riquezas. Os corsários franceses tinham o objetivo de saquear navios e também pontos comerciais, né, bases aí de abastecimento, aí, de suprimento nas ilhas. Em 1524, o navegador italiano Giovanni di Verrazzano, a serviço dessa vez dos franceses, né, um outro navegador aí, pago para explorar, explorou o litoral leste da América do Norte. E 10 anos depois, em 1534, o explorador francês, aqui, outro navegador, Jacques Cartier, chegou então à região do atual Canadá, consolidando aí essa conquista ultramarina e francesa dessa vez. Aqui a gente tem a imagem de um barco daquela época, navegando. Nem sempre as viagens eram tranquilas, havia às vezes tormentas, o mar ficava bravio, às vezes muitos barcos se perdiam, muitas pessoas morriam nessas viagens, que demoravam meses. Então, por esse slide, a gente tem um pouco dessa noção de como eram feitas essas viagens. Falando aqui das viagens holandesas agora, após a independência, a Holanda cresceu muito economicamente, então a economia do país vai ali crescer, após ela sair do domínio da Espanha, chegando a emprestar dinheiro aí para outras nações, inclusive para Portugal. Portugal que foi, né, o desbravador nesse processo de navegação e descoberta de novas terras ultramarinas. No momento da implantação da indústria açucareira no Nordeste brasileiro, passando aí um pouco pela história brasileira, houve um período que os holandeses ali dominaram aquela área ali de Pernambuco e desenvolveram ali todo o trabalho de plantação de cana-de-açúcar, né, paralelamente com os portugueses. Depois vai ter lá um conflito, eles vão ser expulsos, mas por certo tempo eles vão desenvolver esse trabalho ali, né, o cultivo da cana e a produção de açúcar no Nordeste brasileiro, especificamente em Pernambuco. Os holandeses fundaram na América do Norte a Nova Amsterdã, nome depois mudado ali pelos ingleses para Nova York.
Durante o século XVII, o Nordeste brasileiro, mais uma vez aqui falando aqui especificamente a área de Pernambuco, para ser mais específico aqui, e o Suriname, entre outras regiões das Antilhas, na América Central, estiveram aí sob o domínio holandês, né? Então, caracterizando aí esse grande desenvolvimento holandês também na área da marinha mercante, da marinha comercial e dos desbravamentos aí que foram feitos aí na América, pelos holandeses também. Bom, gente, esse era o conteúdo que a gente tinha para passar para vocês e a gente se vê numa próxima aula.